subir. E nós vamos aqui juntos até as 21, se assim Deus permitir, se passar. Será? Será, meu Deus? Glória a Deus. Vou te pedir mais uma vez para você curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E a sua oração agora ao Senhor é: Deus, fala comigo, continue falando comigo. Essa é a sua oração agora. Agora é a palavra dele que será ministrada. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Paizinho. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Eis-nos aqui. Conduza-nos, conduza a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz em nós. Então que nós possamos ser restaurados, renovados, renovando a nossa alegria, a nossa força no Senhor através da tua palavra. Lava-nos pela tua palavra, purifica-nos pela tua palavra. Nós te pedimos essa noite, Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar aqui corações disponíveis, dispostos a entregar mais a ti. Pai, que a palavra nessa noite cumpra o propósito para o qual ela foi determinada. Que o Senhor possa desbravar nessa noite toda a nossa vida. Fala conosco, nos molde, nos moldure de dentro para fora. Transforma-nos no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estava pensando, eu estou com uma palavra que eu não acabei, e estava escrevendo alguma coisa, outra, mas eu comecei a dar uma vasculhada nas últimas mensagens, e eu não me lembro mais a data, mas eu ministrei algo já sobre isso. Mas o Senhor veio falar ao meu coração, e eu falei, então vamos conforme o Senhor está direcionando. Tanto que normalmente eu já e trazendo uma revelação que o Senhor, Ele deseja nos tirar muitas das vezes de ambientes onde nós estamos e nos levar para outro ambiente,
para nos levar a um nível de revelação ainda maior, para nos colocar em um nível de revelação ainda maior. E isso é que o Senhor está falando com Jeremias. Jeremias, eu já estou falando com você, mas o que eu preciso te mostrar, o que eu preciso te revelar, aqui onde você está não vai dar. Então levante-se e saia. Você levanta e vá à casa do oleiro. Deus deseja que eu e você acessamos novos níveis de intimidade com Ele. Deus deseja que nós tenhamos novas experiências com Ele. Mas para que eu tenha novos níveis, nós precisamos aumentar o que eu disse? O nosso nível de entrega. Eu acho que ninguém está lembrando da mensagem, né? Então vou repetir ela toda. O que vocês acham? Estou brincando, só alguns tópicos. Nós precisamos sim aumentar o nosso nível de entrega. E por que eu imagino que o Espírito Santo me conduziu nessa mensagem? Porque nós estamos literalmente finalizando um tempo de entrega ao Senhor. Qual o objetivo? Para que nós buscarmos santidade, buscarmos a presença dEle, buscarmos mais dEle, amém? Como igreja do Senhor Jesus, para que sejamos cada vez mais referência, mais bênção na vida dos outros, que aqui vierem, os que estiverem na rua, na nossa família. Nós estamos buscando do Senhor um novo nível, e para esse nível nós estamos aumentando o nosso nível de entrega. Agora entenda uma coisa, não foi Deus que levantou Jeremias, falando: Jeremias, vem cá, vamos lá. Não, Jesus, Ele estende sim a mão para nós em momentos difíceis, momentos a qual nós precisamos. Mas tem momentos que Ele nos dá comando: levanta e vai. O que significa que nós precisamos nos levantar. E muitas das vezes nós estamos esperando que o Senhor venha. O Senhor já falou comigo, já falou com você, já nos deu direção, faça isso. E nós estamos esperando um milagre e o Senhor já falou: é só você fazer isso. Levanta e vai. Quantas vezes nós já estamos com uma palavra direcionada do Senhor e nós não saímos? Nós queremos viver um novo nível de revelação, nós queremos ter uma experiência nova com o Senhor, mas nós não queremos nos debruçar ou nos responder de acordo com o que Ele quer de nós. Precisamos levantar, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos estar entregando a nossa vida. Se queremos uma resposta de Deus, nós precisamos buscar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então nós precisamos, o nosso nível de entrega, ele vai aumentando todas as vezes que nosso nível de revelação vai aumentando todas as vezes que nós aumentamos o nosso nível de entrega ao Senhor. Quanto mais eu adoro, mais parecido com Ele eu fico. Resumindo, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, mais entrega, mais revelação. E Deus está nos convidando mais uma vez a entrarmos e a caminharmos nesse novo nível de revelação com Cristo. Nós estamos gastando a nossa vida por Ele e para Ele, amém? E muitas das vezes, o Senhor nos muda de geografia, nos muda de ambientes, de estruturas, de condição, para que possamos viver coisas extraordinárias. Temos o exemplo aqui de Jeremias, a qual o Senhor falou com ele, mas nós temos também o exemplo de José. Quando você olha para a vida de José, José estava de boa na casa dele, e de repente o Senhor dá a ele 2 sonhos, mas não houve um comando: vai, você vai ser. Não houve um comando, o Senhor deu a ele sonho. E quando o Senhor dá a ele esse sonho, ele senta na mesa com sua família, ali com seus irmãos e seus pais, e conta esse sonho, olha, eu sonhei, tinha 12 feixes de trigo, cada um simbolizava um de vocês, e de repente eles se dobravam diante do meu. E depois ele conta o outro sonho, o sol e a lua, as estrelas. Então ele conta os sonhos. Se você estava aqui alguns cultos passados, quando eu mencionei sobre isso,
Os irmãos, eles interpretam o sonho para José de acordo com o amor que o pai tinha por ele. Mas na verdade não era isso que o Senhor estava falando. Então o que os irmãos fazem? Eles programam, eles armam algo para tirar o José daquele ambiente, daquela geografia, entendendo que ele não vai tomar o lugar do nosso pai, ele não vai mandar em nós. Essa era a cabeça dos irmãos. Mas na verdade o que eles estavam fazendo é literalmente empurrando José, colocando José no destino dele. Depois que José está lá na casa de Faraó, já está num ambiente que é onde o Senhor queria que ele estivesse, o que acontece? Nós lemos na Bíblia que aonde ele colocava a mão prosperava. Depois você lê lá a história de José, você vai ver isso. Só que antes disso, se você ler a Bíblia antes, se você voltar lá na época que ele estava junto com a família, hora nenhuma você vai ver sim, e tudo que José põe a mão prosperava. Aonde o Senhor queria que ele estivesse. O que eu estou querendo dizer para você essa noite, muitas das vezes o Senhor vai te dizer levanta e vai, outras vezes ele vai te dar sinais, só que nós precisamos ir de acordo com esses sinais, precisamos analisar os ambientes. Outra coisa prática, para que você entenda essa parte da mensagem, Mateus 13:3, a partir do versículo 3, conta a história do semeador. Diz que o semeador saiu a semear. Então o que ele faz? Ele pega e lança a semente, parte dela cai à beira do caminho. O texto diz que as aves vieram e comeram todos. A outra parte cai em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, então ela chegou a brotar, mas logo em seguida ela morreu. Quando veio o sol, elas se queimaram. Outra parte fala que caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram, e ela não conseguiu. Mas tem uma que caiu em terra boa, e essa produziu 30, 60 vezes mais. 30, 100, 70 vezes. Eita glória! Na minha versão está uma, aqui está outra, glória a Deus. 100, 60 e 30 vezes mais, amém? Então o que eu quero trazer aqui é o seguinte: a semente era a mesma, o semeador era o mesmo, o que mudou era a terra. O que eu estou querendo dizer é, muitas das vezes nós estamos buscando semear ou viver em ambientes errados e não estamos produzindo. Vamos voltar para a palavra? Então o Senhor fala assim: olha Jeremias, vai para a olaria, e lá eu vou falar com você algo novo, lá eu vou te dar uma nova experiência. O Senhor está falando para alguém aqui essa noite: esteja num ambiente onde eu te quero, porque eu vou fazer você viver coisas extraordinárias. O Senhor fala com ele, ouvir a palavra de Deus muda a sua vida. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, se foi só o compromisso de domingo, de estar indo no culto, ou se você teve com Deus em momentos e falou assim: Deus, fala comigo. Eu preciso te ouvir, eu preciso de uma direção, e o que eu estou te falando é que ouvir a palavra de Deus muda a sua vida, muda a sua história. Será que você consegue entender o poder que existe na palavra de Deus? Tudo que Satanás deseja é que você não chegue até a palavra, tudo que ele quer é que você não consiga ouvir a palavra de Deus, porque senão você vai ser transformado. Essa é a chateação dele. Ele não quer, ele não deseja. Romanos 10, versículo 17, fala que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante quem? A palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra de Deus muda a minha
mentalidade, a metanoia que precisa acontecer na minha mente, na minha vida, só acontece quando eu estou firmado e ouvindo a palavra de Deus. Então eu quero viver algo novo, nós cantamos aqui no início. Eu quero viver algo extraordinário. Medite na palavra, viva a palavra, porque ela vai te levar e vai te conduzir a novos níveis, a novas experiências. Desça a olaria. Uma atitude. Olha, eu não quero você parado aí. Tá legal, você é santo, você está orando, você está buscando, mas eu quero que você se levante e desça a olaria. Eu quero que você se levante e vai nesse ambiente. Eu quero que você se levante e comece a fazer dessa forma. Eu quero que você levante, dobre os seus joelhos e vá orar. Eu quero que você levante e clame a mim. Eu quero que você se levante e jejune. Eu quero que você levante e abençoe o irmão. Eu quero que você esteja em movimento. Porque lá, nesse ambiente, eu vou transformar, eu vou te dar uma visão extraordinária, que vai mudar a sua mentalidade. Mas olha que engraçado, se podemos assim dizer. Jeremias chega na olaria, e ele não vê nada demais. Olaria é um lugar onde se produzia vasos, certo? Amém? Vocês estão aí? Então, a olaria era um lugar onde produzia. Então, ali, o que ele ia ver? Barro. Ele ia ver a roda que o oleiro senta ali e vai fazendo os barros. Ele ia ver um forno onde põe a assar os vasos. Ele chegou lá e o que ele viu? Barro. Ele viu o oleiro. É isso que ele viu. Ele viu alguma coisa diferente? Aos nossos olhos humanos, sabe o que acontece? Eu vou olhar e falar, mas não tem nada de extraordinário aqui não? Deus mandou eu vir aqui, eu não estou vendo nada demais, eu estou vendo o que já é feito, o que já está aí. O que mudou? Nada. Deus não está mostrando nada de extraordinário. E talvez nós indagamos a Deus. Deus, eu vim. Deus, eu jejuei, eu orei, mas continua do mesmo jeito. Parece que eu estou no mesmo lugar. Você só fez eu fazer o exercício físico, é isso? Precisava sair, dar uma caminhada? Talvez nós indagamos a Deus. Mas sabe o que Deus está fazendo e direcionando e nos falando através desse detalhe? Isso é extraordinário. Que Deus ele é tão poderoso, Deus é tão poderoso que Ele é capaz de transformar lugares comuns, ambiente comum, situações comuns, em ambientes proféticos para revelação extraordinária. O que eu estou dizendo é que Deus não precisa fazer nada extraordinário para transformar a sua vida. Ele vai usar o comum, o que você olha e fala, nossa, mas é isso mesmo. Olhe mais profundo e ouça a minha voz para você ver. O que Deus está falando é, olha, talvez você não está enxergando agora, talvez você não está conseguindo ver a dimensão do que eu estou fazendo na sua vida, talvez você não está conseguindo ver, de repente, por causa que você está olhando com seus olhos naturais, mas eu estou vendo a mesma coisa de sempre, e Deus está falando, eu posso mudar totalmente a sua vida, eu posso transformar este ambiente em uma geografia profética para revelações extraordinárias. O que Ele quer de nós é obediência. O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você é obediência. Quando nós obedecemos a Ele, Ele tem o poder de transformar a nossa vida. O que acontece? Jeremias, ele se levanta e ele fala, eu fui à casa do oleiro. E quando ele chegou lá, ele viu o oleiro trabalhando com a roda. Ele chegou lá e o oleiro não estava esperando ele para começar o trabalho, ou para começar, eu acredito que o oleiro nem estava esperando ele lá. Era o lugar onde fazia vaso e provavelmente vendia os vasos.
Talvez quando ele chegou, o oleiro pensou, um cliente. Não sei. Mas o que o Senhor está nos mostrando nesse texto? O que o Senhor está mostrando para mim e para você? Ele não depende que você chegue no ambiente para que Ele comece a trabalhar na sua vida. O vaso simboliza o quê? Casa de Israel. E aqui trazendo para nós, o vaso simboliza eu e você. O que o Senhor está dizendo é, eu não preciso que você chegue no ambiente para que eu comece a trabalhar em você, eu já estou trabalhando a seu favor. Eu já estou trabalhando ao seu favor, eu não dependo da sua capacidade visual para fazer algo. Eu não dependo do seu conhecimento para fazer nada. Independente de onde você esteja, da geografia que você esteja, eu te dou uma palavra de comando, mas antes mesmo de você chegar, eu já estou fazendo. O que Deus está dizendo para nós essa noite, eu já preparei a sua vitória não vai ser preparada, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade, já existe solução, o seu problema já existe solução. O Senhor não vai esperar você chegar diante dele e falar, Deus, eis-me aqui, o Senhor me chamou aqui, eu vim aqui, eu preciso te ver, o que o Senhor tem para mim, esse é o meu problema. Não, Ele já conhece a sua necessidade, Ele conhece, quando Ele fala levanta e vai, é porque Ele já está trabalhando ao meu e ao seu favor. Se Jeremias não tivesse ido, jamais ele teria entendido isso. Jamais ele teria visto que o oleiro já estava trabalhando. Independente do que você está vendo agora, talvez você está olhando, pastor, mas existem problemas, existem situações que eu não sei nem como resolver. Independente de como você está vendo, o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando ao seu favor. Descanse em mim, confie em mim. No versículo 4 fala assim, olha, mas como o vaso de barro que ele estava formando se estragou, em algumas versões diz, caiu e quebrou em suas mãos, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Vemos aqui uma lição para as nossas vidas, e eu mencionei isso também. Nós temos uma mensagem que foi dita há muito tempo, que o oleiro deixou cair o vaso, ou que o oleiro quebrou o vaso, e não tem nada a ver. O texto diz claramente aqui que o vaso que ele fazia quebrou-se. Quem é que se dedica tempo, dedica esforço para fazer algo e depois joga fora? Não quero mais. Esse não é o meu Deus. Esse não é o seu Deus. Que tem prazer, ou que se alegra, ou que quer que você se quebre, que você esteja quebrada. Ele não tem prazer com que você fique mal. No contexto aqui da Bíblia, do tempo onde Jeremias estava ali, o vaso representa o povo de Israel, e o povo de Israel estava sendo escravizado. O povo de Israel estava sendo injustiçado. Será que você consegue imaginar? Deus está trazendo uma palavra de ânimo a Jeremias ali. Então, no contexto do que Deus estava querendo levar até Jeremias, será mesmo que ele tinha prazer em ver o povo dele sendo escravizado? Jamais. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na sua luta. Deus não tem prazer na sua dificuldade. Pelo contrário, Ele quer que você supere, Ele quer que você vença, Ele está com você. Jeremias 29, versículo 11, fala assim, que Ele conhece os planos que tem para você, e os planos dele é de bênção, é de te fazer prosperar. Os planos dele é de não lhe causar dano. Os planos dele é de te dar uma esperança de um futuro melhor.
de um futuro alegre, de um futuro na presença de Deus. Deus não quer, Deus não deseja que você esteja mal. Então olhar para isso aqui e falar que o oleiro foi descuidado, pelo amor de Deus, não é verdade. Essa palavra quebrou-se, ela tem o mesmo sentido lá do versículo 7 do capítulo 13, quando ele coloca o cinto, que o Senhor também dá ele direção. Ele tira o cinto, ele tinha escondido o cinto num lugar, e ele vai lá pegar esse cinto, e quando ele pega esse cinto, o cinto estava podre e se tornara completamente inútil. A expressão quebrou-se é a mesma quando fala completamente inútil. O que significa que o vaso quebrou porque o barro era ruim. Que a argila era ruim. Então o problema não está na mão do oleiro, e sim no barro, que aos olhos humanos era inapropriado. Não era o certo, não era o correto. Isso aponta para quê? Para a minha fragilidade, para a sua fragilidade. Isso aponta para a nossa natureza caída. Herdamos isso lá de Adão. Aponta para nossos pecados, para as nossas limitações. Apóstolo Paulo, em Romanos 7,18, fala: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem o que desejo, mas o que eu não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, eu encontro a lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal já está junto a mim. Um barro inapropriado, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de dificuldades, cheio de luta. Agora entenda, aqui não estou justificando, não é uma justificativa para você fazer o mal, jamais. Nós estamos trazendo para nós aqui, quando nós precisamos da palavra, ela é quem nos confronta e nos mostra onde eu e você precisamos mudar. Nos mostra ambientes a qual nós precisamos estar, para que Ele opere em minha vida e na sua vida. O que eu estou fazendo aqui é reconhecendo a nossa fragilidade. E quando eu e você, nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante da sua palavra, começamos a falar assim: ó Deus, eu não vou fazer mais isso. Quando nós estamos em oração, as nossas palavras normalmente são: Deus, me ajude a não fazer mais isso, eu não vou fazer. Em nome de Jesus, eu não vou fazer. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando é que muitas das vezes, quando nós saímos desse ambiente, o que acontece? Nós acabamos fazendo. O que eu estou trazendo para nós aqui essa noite, para entender que não, o problema é em sair da presença. A minha oração, ela não pode ficar só pela manhã, quando eu dobro pelos joelhos. Quando eu me levanto, é como se eu estivesse continuando a orar. Mas eu preciso continuar na presença, caminhando para que eu consiga enxergar coisas comuns, mas que vão transformar a minha vida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Na presença da palavra de Deus, nós ficamos constrangidos. Só que se eu saio dela, eu vou ter uma carne para me lidar. E carne não converte. Carne não converte. Então o que eu faço, pastor? Eu preciso matar a minha carne. Pastor, eu preciso suicidar?
Não vai tão longe. Calma. Como que eu mato a minha carne? 21 dias de Daniel. Jejum e oração. Falando: carne, você não me domina, mas o Espírito de Deus é quem domina a minha vida. Isso eu estou matando a minha carne. É dizer para quando eu vou para fazer algo: opa, isso não é de Deus, então eu não faço. O que eu estou fazendo? Matando a minha carne. É quando eu recebo um convite para ir em determinado lugar que eu sei que não é um lugar favorável para mim estar. E eu fico todo animado, todo empolgado, mas quando eu me lembro eu falo: opa, isso é carne. Infelizmente eu não vou poder ir. O que eu estou fazendo? Matando a minha carne. E muitas das vezes a nossa emoção, o nosso sentimento fica até triste, porque eu queria ir. Não é verdade? Eu queria estar lá. Não, Jesus, mas eu não vou me assentar à mesa dos escarnecedores, não, só vou lá porque vai estar tão legal. Carne gritando: vai, 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 vai. E o Espírito falando assim: desce à casa do oleiro e lá te fazei ouvir as minhas palavras. O que é mais necessário para nós? Ouvir as palavras de Deus ou ir na festa? Quer dizer, pastor, que eu não posso ir na festa? Por favor, ponha amor às minhas palavras. Entenda que são ambientes onde você sabe que não pode ir. São situações que o Senhor fala: não olhe, e você olha. Isso é matar a carne. A palavra não era para ir nesse rumo não, mas vamos lá. Então o primeiro ponto está aqui. Está em não sair. Perdão, em sair de onde eu devo sair. E não sair de onde o Senhor quer que você esteja. Em outras palavras, por isso que eu preciso ouvir a palavra de Deus em todo o tempo. Porque Deus poderia ter falado com Jeremias assim: Jeremias, fique aqui, vou te falar um negócio aqui, vou te contar. Mas o Senhor não queria que ele ficasse lá, queria que ele se levantasse e fosse à casa do oleiro. Agora, voltando para o oleiro, sabe o que acontece? Normalmente, as pessoas que produzem vasos, você pode ir pesquisar depois, eles vão até o ambiente onde eles vão escolher a melhor argila, onde eles vão analisar tanto cor quanto textura, enfim, vários aspectos que eles olham. Então o oleiro tem esse trabalho de ir lá e avaliar, de escolher. O que eu estou dizendo é que quem escolheu aquela argila para fazer aquele vaso, foi o oleiro. Foi ele que escolheu, certo? Entendeu até aqui? Quem escolheu o barro? Quem escolheu o barro? O que o Senhor traz para mim, como revelação para mim e para você? Ele não rejeita ninguém. Em outras palavras, Ele não rejeita a mim e a você. Porque o barro podre, o barro cheio de problemas, cheio de defeitos, sou eu e você. E por isso que eu pensei: Ele não desiste de você. Entendeu o tema agora? Significa que nós estamos chegando no final. Fala aí. O que ele faz? Ele pega aquele barro e coloca ali na roda e está fazendo, e de repente esse vaso se quebra. Só que ele pega esse mesmo barro, ele não desiste, ele pega esse mesmo barro. O Senhor está falando aqui com alguém essa noite: eu não desisti de você. Você pode ter quebrado, você pode ter caído, mas eu pego você novamente, coloco você na roda e mais uma vez eu começo a fazer um novo vaso, até que se termine, mas eu não desisto de você.
É isso que Ele está falando conosco essa noite. O que faz o vaso se quebrar? Porque às vezes nós nos tornamos um vaso. Agora eu estou top, agora eu me lavei. Hoje a garganta está seca. Agora eu me lavei, não, agora está beleza. Então o que faz muitas das vezes o vaso se quebrar? Por que o vaso se quebra sozinho? Como assim, pastor? Como que eu posso me quebrar sozinho? Porque não é o oleiro quebrando o vaso, mas ele se quebra sozinho. Sabe o que faz muitas das vezes eu e você nos quebrar sozinho? Atitudes equivocadas, atitudes precipitadas, que faz com que esse vaso quebre. O que seriam algumas dessas? São muitas, mas eu pus só 35 aqui. Só 5, tá? O 30 é por minha conta. Ir aonde não é para ir. O vaso vai quebrar. Olhar o que não é para olhar. Não faça isso. Porque muitas das vezes nós pensamos, não tem ninguém perto. Mas existe alguém que te contempla 24 horas por dia. Ele não te condena, Jesus não te condena e não vai jamais te lançar para o lago do inferno, porque o lago do inferno é para Satanás e seus anjos. Esse não é o desejo dele. Mas isso faz com que nós somos quebrados por nós mesmos. Falar o que não é para falar. Estar em ambientes de fofocas. O que me faz muitas das vezes nós nos quebrarmos? Decisões sem ouvir a Deus. E essa aí eu tenho certeza que você já tomou algum dia. Vou nem pedir para levantar a mão. Mas eu achei que era Deus. Estava tão bom, pastor. Era algo assim surreal. Não, era ótimo. E de repente nós nos encontramos destruídos. Olhando e falando, Deus, mas parecia ouro. Mas não era. E isso faz com que nós sejamos quebrados. E o problema, sabe o que é? Muitas das vezes ainda eu e você, tá? Eu vou me colocar aqui porque eu sou que nem você. Eu já fiz isso. Eu quero culpar a Deus ainda. Deus, não tem condição. Que rachadura é essa? Que trinca é essa? Será que o Senhor não me ouviu? Eu estava até falando com o Senhor. E Deus fala, mas você falou comigo, mas você parou para me ouvir? Não culpe a Deus pelas suas escolhas erradas. Não culpe a Deus. Se coloque na brecha, entenda, você ainda está nas mãos do oleiro, Ele não desistiu de você, deixe Ele te transformar. Lamentações de Jeremias, olha o que fala no versículo 39 do capítulo 3. Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Examinemos e submetamos a prova dos nossos caminhos e depois voltemos ao... Não colocou, né, Senhor? Examine. Espera aí, eu estou nesse ambiente aqui porque o Senhor me mandou para cá? Sabe por quê? Mesmo quebrados, mesmo destruídos, mas estando na mão de Deus, meu querido, você é fortalecido ainda assim. Então por isso eu preciso me voltar ao Senhor. O que Deus está falando aqui nessa noite?
eu não quero ver você quebrado. O que eu quero é te tratar. O que eu quero é te transformar. Eu não rejeito, por mais que o mundo, por mais que as pessoas, por mais que você mesmo, e olha, fala, mas eu sou inútil. O Senhor está dizendo, mas eu tenho o poder de transformar você. Muitas das vezes nós invertemos os valores, nos perdemos, mas Deus continua dando oportunidade de trabalhar em você. Quando Ele pega ali o mesmo barro e coloca na roda, Ele está dizendo, tem jeito sim. Se você deixar as minhas mãos te moldar e te transformar, eu posso fazer de você um vaso de honra. Mas pastor, eu estou tão cansado, eu estou destruído, eu estou fadigado, eu já não sei mais o que fazer. Sabe o que Jesus diz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Trazendo para a palavra, vinde a mim, permaneçam em minhas mãos, porque eu vou te moldar, eu vou te transformar, eu vou fazer de você um vaso de honra. Eu não desisti de você. Vinde a mim, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo cheio de sujeira, mesmo independente da forma que você esteja. O que Deus está dizendo é, as minhas mãos em você pode te transformar. E não está aqui, mas falamos sobre água, pelo poder da palavra. Eu falei na ministração hoje, nem foi aqui, vamos lá. Mas não sei quantos aqui já viram a produção de alguém da olaria. O tempo todo está molhando a mão, molhando o que estiver mexendo, enfim, o tempo todo está molhando e encostando, molhando, o tempo todo trabalhando com o quê? Com água. Sabe o que traduz para mim e para você? Somos limpos pela palavra. Precisamos entender isso. O Senhor está nos limpando e nos purificando com as suas mãos. O barro pode estar de má qualidade, mas aqui não se trata, não se fala, não tem nada a ver com qualidade, mas sim sobre as mãos de quem você está. Não se trata aqui da qualidade do barro, mas em qual mão você se encontra. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, e Pedro simplesmente levanta e vai. Amém? Não vou ler agora para a gente ganhar tempo aqui. Pedro simplesmente levanta e vai. Ele caminha sobre as águas. Talvez os outros discípulos pensou, ele é doido. Esse cara tinha desistido. Já nem imaginava mais, quem é ele? Ele é todo ruim, cheio de pecado, cheio de defeito. Ele vai colocar o milagre, o plano de Deus em risco. Ele é doido, cheio de defeitos, como assim? Mas sabe o que acontece? Pedro começa a andar sobre as águas, e talvez toda essa mentalidade de vaso ruim, fala, o que eu estou fazendo aqui, cheio de defeitos? Não está isso na Bíblia, tá? Eu estou fazendo um paralelo aqui, só uma analogia, é isso que chama? E Pedro deve ter pensado, talvez, ele falou assim, que loucura é essa? Eu estava ontem desistindo, e o que acontece? Pedro vai e afunda. Mas eu pergunto para você aqui nessa noite, e essa eu não vou dar resposta, vamos ver se você sabe. Pedro morreu afogado? Só 5 pessoas sabem. Pedro morreu afogado? Vocês colaram a resposta do vizinho, né? Outra pergunta. Quem já leu esse texto aí?
Algumas pessoas já sabem. Você vê no texto, em algum momento, Jesus correndo assim, ó. Deixa eu ir lá salvar Pedro. Não? Mas que Jesus é esse que vai? Não preocupou? Como assim? Não, o texto fala que Jesus estende a mão. Sabe por que isso? Isso traz uma revelação para nós. E agora eu estou acabando, tá? Agora são mais 15. Deixa eu ver. Estou acabando. Sabe a revelação quando Deus fala assim, Pedro? Quando Jesus diz assim, vem então sobre as águas, venha. Só o fato de Pedro já decidir a se levantar e sair do barco, nesse mesmo instante, é como se tivesse acontecido, imagino eu, que Jesus estivesse, porque ele estava longe, você vai ver que eles veem ele de longe, mas quando ele ouve e fala, é como se tivesse acontecido algo, acontecido não gente, eu creio que aconteceu, algo sobrenatural, que Jesus se trasladou automaticamente para o lado de Pedro, e talvez ele não viu, mas só o fato dele pôr o pé sobre as águas e caminhar, Jesus já falou, opa, sabe por quê? Quando Jesus fala assim com você, dê o primeiro passo, Deus, mas não tem chão, dê o primeiro passo, e você já faz, então eu vou dar, Jesus já está pronto para te socorrer, porque Ele sabe de quê? Do seu limite, Ele sabe até onde você vai conseguir. Cara, que amor é esse? Que amor é esse que avalia a resposta que você dá a Ele mediante o que Ele te pede? No mesmo instante que Pedro começa a afundar, Jesus já está ali, é como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você exatamente isso, eu já sei até onde você consegue, só se levante e venha, porque eu vou estar com você. Não desista, saia desse ambiente, saia dessa situação, se coloque à disposição para que eu possa te moldar, para que eu possa te transformar. E algo extraordinário acontece, porque eles não voltam no barco, eles voltam caminhando sobre as águas. Sabe o que está dizendo? Olha, se você estiver na geografia que eu te pedi para estar, que eu te chamei para estar, eu vou estar com você sobre as águas, eu vou estar passando com você pelo fogo, eu vou estar passando com você pelos espinhos, eu vou estar passando com você pelas dificuldades e nada vai te atingir. Você pode até sentir o calor assim, ó, mas você olha de lado e fala, vem aqui a brisa suave de Jeová Jiré te guardando, te guiando, te protegendo. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, o mesmo Deus que andou com Pedro, está dizendo essa noite, eu estou disposto a andar com você, se você andar comigo, porque eu não desisto de você. Tudo é possível em Cristo. E o diabo tem raiva de você. Isso aqui não é profecia não, tá? Isso é realidade. Não estou profetizando para ninguém. Todo mundo pode bater na mão no peito e falar, isso aí é comigo. Sim, porque ele tem raiva de você. Por que ele tem tanta raiva de você? Porque ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você vai cair muitas das vezes. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe que nós vacilamos sim. Mas sabe qual que é a raiva dele? Que ele sabe que Jesus está com você. Ele sabe que Jesus não vai desistir de você, mas mesmo assim ele vai tentar. Mas repete assim comigo, tentar não é conseguir. Porque Deus não desiste de mim. Então entenda essa noite, pode ter quebrado,
pode ter amassado, pode ter trincado. Só que o oleiro Jesus pega você novamente, o mesmo barro amassado, destruído, e faz um vaso novo. Ele não deseja te substituir, mas Ele deseja te transformar. Ele deseja te transformar. Você pode até não acreditar, você pode até não crer mais, você pode até olhar e falar: Deus, está difícil. Mas Deus, essa noite, Ele olha para mim e para você e diz assim: olha, eu acredito em você. E quando você pensar que você é fraco, aí é que você é forte. Que loucura é essa, né? Deixa eu te falar uma coisa. O louvor pode subir. Ele não erra nas suas escolhas. Você é escolhido, você é escolhida pelas mãos de Deus. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Ele já te escolheu. E Ele não te descarta a hora nenhuma. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele não desiste de você. Por mais que as ondas venham, por mais que o vendaval venha, e você pode ficar assustado, você tem até o direito de ficar assustado sim, por causa da nossa humanidade, nós ficamos sim assustados. Quem não fica assustado em ver o relâmpago? Esse dia eu estava lá em casa, estava escrevendo uma palavra inclusive, eu não vou lembrar o dia, mas sei que eu estava lá, queridos, eu tomei um susto, porque foi um raio, parece que o raio bateu lá dentro de casa. Eu falei: eita! Ninguém viu, só eu e Deus. Nem a pastora sabe disso. Está sabendo agora. Eu acho que eu não olhei no espelho, mas eu devo ter ficado um pouco pálido. Mas logo eu lembrei do que eu falo com o Miguel. É Deus falando. Eu falei: mas desse jeito? Então a gente se assusta assim. Quem não se assusta com um terremoto? A terra tremendo, que hora que essa terra vai abrir, eu não vou saber para onde eu vou correr. Mas Ele não desiste de você, mesmo assustado, mesmo com medo, mesmo muitas das vezes pensando em desistir. Ele fala: eu vou te pegar de novo, eu vou te transformar, eu vou te lavar pela minha palavra, pela água da minha palavra, vou te transformar e vou te encher. Vou te fazer um vaso de honra, vou te colocar em vitrines, vou te colocar em ambientes que você talvez nem imaginava, e estar transformado, restaurado, renovado. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Será que você pode se colocar de pé agora diante dEle, e fechar os seus olhos, e se apresentar mais uma vez diante dEle? Reconhecendo as suas limitações, as suas fraquezas, reconhecendo sim a sua fragilidade, mas principalmente entendendo aqui essa noite, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. Que amor é esse que te encontra em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às dores? Mas olha para mim e para você e fala: nossa, como eu te amo. Ele não olha para a sua imperfeição, para a sujeira que existe no barro. Não, Ele não olha para isso. Mas Ele pega em suas mãos santas, dizendo assim: em minhas mãos eu vou te purificar, nas minhas mãos vão te santificar. Nas minhas mãos você vai ser transformado, você vai ser transformado. Nas minhas mãos eu vou renovar, eu vou te dar uma novidade de vida, eu vou te dar algo novo. Ele não olha para os galhos que estão misturados em meio ao barro,
por os espinhos. E talvez você fale, mas eu vou para as mãos do Senhor, e será que esse espinho não vai machucar a mão de Deus? Ela é tão santa. E Ele fala nessa noite, essas mãos, já entrou um cravo nela. Eu fui pregado na cruz, eu já sofri por você. Eu já derramei o meu sangue ali na cruz por você. Eu já derramei a minha última gota de sangue que chegou a sair água, porque já não tinha mais sangue, por você. Então não se preocupe, simplesmente me deixe te pegar novamente, mesmo quebrado, mesmo quebrada, mesmo amassado, mesmo amassada, me deixe te pegar novamente em minhas mãos e te moldar e te transformar, e fazer um novo vaso, um vaso lindo, um vaso perfeito. Pastor, mas e se eu quebrar de novo? Mais uma vez Ele fala, eu vou te pegar novamente, vou refazer. O que Ele pede nessa noite? Só não saia da minha presença. Só não desista de mim, porque eu não desisti de você. Então não desista de estar na minha presença. Independente de como você esteja na minha presença, porque nela eu posso te pegar novamente, posso te moldar novamente, até que você seja completamente transformado, até que não exista mais carne, somente o Espírito. Feche os seus olhos. Essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh eu sou Teu, oh eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh eu sou Teu. Incomparável, és inigualável.
momentos atuais, as minhas dificuldades atuais, ela não pode ser comparada com a glória de Deus que há de ser revelada. Aí ele continua dizendo, ele fala assim, olha, a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam reveladas. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Quando eu decido construir a minha vida em Cristo, eu estou dando liberdade a Ele, independente da circunstância, independente da dificuldade. Algo sobrenatural está sendo gerado em mim. Por mais que esteja pesado, por mais que seja difícil, algo está sendo gerado. E não se compara. A glória que vai ser revelada é algo sobrenatural em minha vida. E não é à toa. Porque existem pessoas, a natureza criada fala de ambientes, fala de pessoas que estão aguardando que você seja esse vaso transformado. Para que você também fala, vamos comigo à casa do oleiro. Vamos comigo. Eu estou construindo a minha vida, eu também sou um vaso quebrado, eu também sou um vaso muitas das vezes destruído, mas eu tenho aprendido a construir a minha vida em Cristo. Isso faz com que nós caminhamos rumo à glória de Deus, a ser revelada através da sua vida. Isso demonstra o amor de Deus por você, porque Ele quer te fazer tão especial. Isso demonstra o amor de Deus por mim e por você, que quer nos colocar em vitrine. E as pessoas vão olhar e falar, olha, como assim? Ele, ela, família deles restaurada, como assim? Como eles conseguiram vencer? E agora estão ensinando, estão falando, olha, vem comigo, tem chance, existe chance. Que chance é essa? Jesus, que não desistiu de mim e também não desiste de você. Jesus, que não olha o meu pecado e também não olha o seu, mas diz, vinde a mim. E esse Jesus, essa noite, nos chama a nos posicionar diante dele. Como eu faço isso, pastor? Precisamos reconhecer a Cristo como no único e suficiente Salvador. Isso, entenda isso. Que isso soe e fale ao seu espírito essa noite. Não se trata de religião, mas se trata de reconhecer a Cristo. Não se trata de placas de igreja, se trata de reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Para que o mesmo Deus que me alcançou, Ele também alcança você, independente das circunstâncias. Assim como você está agora, Ele te alcança essa noite. Nós fazemos isso, respondendo a um chamado. Assim como Jeremias respondeu ao chamado, se levantou e desceu à casa do oleiro, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei, cearei contigo e você comigo. Eis que estou à porta e bato. Quando alguém chama no portão da sua casa, o que você precisa fazer? Se levantar e ir e falar assim, entre.
Ou lá de dentro de casa você já grita quando grita: eu não quero, entre, não quero receber visita. Mas vamos lá, vem comigo aqui. Nós vamos rejeitar a presença de Jesus, é tudo que você precisa. Isso é um ato de fé, um ato simbólico. Aquele que me confessa mediante aos homens, eu estou diante do Pai, vou traduzir, falando de você, defendendo você, estando com você. Aquele que me confessa diante dos homens, eu escrevo o nome dele no livro da vida, para receber uma eternidade com o Pai. Feche os seus olhos e não se preocupe com ninguém à sua volta agora. Simplesmente dentro do teu espírito agora. Se esse é você que deseja responder, dar uma resposta a Cristo, simplesmente faça um sinal com sua mão, dizendo: eis-me aqui, Jesus. Não existem agora pessoas dizendo: amém, eu já te vi. Não existe pessoas te julgando agora, somente Jesus olhando para você. Faça um sinal com suas mãos, estenda sua mão e fala: Jesus, eis-me aqui. Eu estou disposto a descer à casa do oleiro. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Eu te recebo na minha vida. Eu te recebo na minha casa. Eu te recebo na minha família. Assim, com essa mão, coloque a mão no seu coração e repita após mim: Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço, porque eu tenho a convicção mais uma vez que o Senhor não desistiu de mim. Eu sei que nessa noite a minha vida está sendo conduzida pelas tuas mãos. Então me ajude, Jesus, me molde, me transforme, me limpa, porque eu sozinho não consigo. E eu desejo que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E quando o grande dia chegar, eu quero estar com Cristo, te reconhecendo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Todos os dias aqui na terra, que eu me lembre disso, que eu não possa esquecer que eu sou teu e tu és meu, que o Senhor me ama, que o Senhor perdoa os meus pecados, que o Senhor me purifica, que o Senhor me limpa, que o Senhor me santifica, para que eu me torne cada vez mais santo como tu és, porque sem a santificação eu não posso te ver. Obrigado, Jesus, por me santificar nessa noite. Amém e amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelas vidas que nessa noite reconhece ao Senhor. Te agradeço, Jesus, e te peço que o Senhor fortaleça cada um, fortaleça as emoções, fortaleça o físico, fortaleça, encoraja-os, para que eles possam prosseguir e construir sim uma vida em Cristo Jesus, construir uma história juntamente com Cristo, não mais sozinhos, mas juntos com Cristo, porque o Senhor não desistiu e mais uma vez o Senhor está aqui dizendo: eu estou com vocês, não desanime, sou eu que te fortaleço. Espírito Santo, ajude-os na fraqueza, ajude-os na dificuldade, ajude-os, dê revelações sobrenaturais, leva-o para ambientes proféticos, aonde mesmo que for um ambiente comum, mas que eles tenham revelações sobrenaturais, que esses ambientes mesmo comuns sejam transformados em ambientes de manifestação da glória de Deus,
da glória do eterno. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós sabemos que todas as vezes que nós reconhecemos isso, os anjos fazem festa no céu, e nós nos alegramos aqui na terra, ligamos aqui na terra. Tua palavra diz em Mateus, que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, então e tudo que desligarmos será desligado no céu. Então nós desligamos um tempo de sofrimento, desligamos um tempo de solidão, desligamos um tempo de andar sozinho, de caminhar sozinho, e ligamos um novo tempo de alegria, um novo tempo de fortalecimento, um novo tempo onde o Senhor é com eles, um novo tempo onde o Senhor é por eles, um novo tempo onde o Senhor se manifesta poderosamente na vida deles, um novo tempo onde eles vão ser usados e moldados por Cristo Jesus, transformado em pessoas valentes, em guerreiros valentes, para manifestar a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo aqui na terra. Como igreja do Senhor Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor, celebre a Ele, pois a festa hoje. Aleluia. Você que nos visita hoje pela primeira vez ou segunda, não teve a oportunidade ainda de nos cumprimentar, de eu e a pastora conhecer vocês, queria te pedir, mas que já avançamos ali, não era a minha intenção, mas com 5 minutinhos, não sei, que vocês viessem aqui à frente para que a gente possa estar conhecendo vocês após a bênção aqui, amém? Se assim você puder, estamos aqui e queremos te conhecer, mesmo que rápido, mas podemos conhecer vocês, amém? Amém? Glória a Deus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos a oração que Ele nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estais no céu. O poder e a glória para todos sempre. Com a sua mão direita estendida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz, que a graça eterna, a paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, e que nunca lhe falte a presença de Jesus, a manifestação de Jesus e a certeza de que Ele está com você, em nome de Jesus. Vá em paz.